Retornamos para vós trazendo uma mensagem de grande edificação espiritual. Meus amados amigos que têm acompanhado esses vídeos que têm sido postados pelo nosso amigo Oliveira Santo. E nessa tarde, nesse local, nessa via de acesso, queremos continuar com a nossa mensagem. Mas em primeiro lugar eu quero fazer um agradecimento aos nossos amigos, os ex-filhos de Jesus, que anteriormente acreditavam nesse nome de Jesus, já não acredita mais, aos ex-filhos de Yahushua, também a esses também queremos agradecer, porque também não estão mais acreditando nos erros tradicionais das crenças cotidianas. E também os filhos de Yahushua, também que ex-filhos de Yahushua que abandonaram a fileira desse erro, né? Essas crenças caducas, que acreditam que conhecem a verdade, mas de nada conhecem, estão se enviando a lugar nenhum. Então a mensagem de hoje é muito confortante, muito edificante. E começaremos pelo um tema que é muito importante, é a graça. Inicialmente eu quero perguntar àqueles que acreditam na graça e até afirmam dizendo: não, mas eu estou na graça, não estou na lei. Aí eu pergunto, quando foi estabelecida a graça? Foi com o nascimento de Salvador ou foi com a morte de Salvador? E finalmente, quando começou a graça? Amigos, nem foi com a morte de Salvador e nem com o seu nascimento. A graça foi estabelecida depois que o homem caiu, a primeira varoa e o primeiro varão. Porque a graça é a oportunidade de conhecermos a verdade e continuarmos praticando a verdade. A graça é uma oportunidade para nós continuar, ou se não, nós não vivíamos na graça, porque não conhecíamos a verdadeira graça, que é a oportunidade de conhecer a verdade e praticar a verdade, nós estávamos na desgraça. Hoje o mundo está nessa condição, uns estão na graça e outros estão na desgraça. Quem está na graça está em obediência à verdade e ensinamento do Criador. É o que nós vamos ver logo mais aqui no quadro demonstrativo. E quem não viver o que está escrito nesse quadro, então continua na desgraça. Por isso nós chamamos para sair da desgraça para a plena graça. Vamos ver o que tem aqui no quadro. Existem duas interrogações: o que é a graça e o que é a desgraça. Vejamos o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, 16. Que eu afirmo que santidade no Santo Salvador. Vamos ver 1 Pedro, Epístola de Pedro, é o capítulo 1 e o versículo é o 16, né? Vamos ver a afirmação aqui, quem é que afirmou isso, para que possamos ter uma boa compreensão sobre o assunto hoje, né? No livro de Pedro, capítulo 1 e verso 16. Aqui diz o seguinte, olha o que diz aqui: consideraremos o que está escrito aqui, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Essas palavras foram palavras textuais do próprio Salvador. E o Pedro, que não era Pedro, era Kefas, ele ouviu o que o Salvador disse, e então foi escrito na Epístola de Pedro a afirmação do Salvador, que ele disse: porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Aí eu pergunto, como é que alguém diz assim: ah não, mas eu sou um dos mais dos miseráveis pecadores? Então você não está querendo ser igual ao Salvador. Nós temos que ser santo igual ao Salvador. O santo é o que não pratica o pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Porém está escrito em primeira epístola de João, capítulo 3, verso 4, pecado é a transgressão da lei. Então quem vive transgredindo a lei está em pecado, e se está em pecado não é santo. E o Salvador está chamando para ser santo como ele é santo. Então santidade do mortal no santo Salvador, é isso que está pedindo. O Salvador está pedindo: sejais santo como eu sou santo. Agora veja o segmento: santidade é a prática dos mandamentos. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10. Vamos ver o que está escrito lá em João, no Evangelho de João, capítulo 15 e o versículo 10. Santidade é a prática dos mandamentos.
Vamos ver, ele diz assim, ó. O que ele diz? Ele diz assim: se guardares os meus mandamentos, ele está falando dele, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. E eu pergunto, de que mandamento ele está falando? 2 mandamentos? Ou os 10 mandamentos que foram escritos lá, lavrados em tábua de pedra, escritos com o próprio dedo do Criador? Claro que é os 10 mandamentos. Então, aqui está chamando para a prática dos mandamentos. Eu não sei como é que alguém diz, não, a lei já passou, eu não estou debaixo da lei, estou pela graça. Ninguém está na graça, em plena graça, ou em processo de santificação na graça, se não guardar os mandamentos. Que a graça é a oportunidade para você guardar os mandamentos, guardar a lei do decálogo que está escrito, para que o homem possa obedecer. Está escrito em pedras lavradas e é escrito pelo dedo dele. Quantos devem praticar os mandamentos? 1, 2, 3, 1000 ou nenhum? Eclesiastes capítulo 12, versículo 3 afirma categoricamente: de tudo que nós temos ouvido, de tudo que o homem tem ouvido, quando diz o homem está a inclusão da mulher, é dever guardar os mandamentos. De tudo que tem ouvido, o resumo é guardar, temer ao Revavirê, que é o nosso Criador, e guardar os seus mandamentos. Quando nós guardamos o mandamento do Revavirê, nós estamos nos santificando no nome do Salvador Revavirê Xiaim, porque ele guardou os mandamentos primeiro do que nós. Ele nos demonstrou que guardando os mandamentos, estamos em plena graça e obediência o Criador, que é o Revavirê. Agora, quem não guarda os mandamentos, está na graça ou está na desgraça? Pois todo aquele que justifica que a lei já passou, não precisamos da lei, eu estou pela lei e não estou pela graça, esses estão em desgraça. Para que ele possa realmente estar na graça, tem que guardar os mandamentos, tem que obedecer os mandamentos, tem que praticar os mandamentos. Sem prática dos mandamentos, então ele não conhece a graça, ele vive na desgraça. Porque os mandamentos e a santidade é o caráter e é a semelhança do Criador. Que ele quer que sejamos igual ao seu Filho, que ele propriamente diz: sejais santo como eu sou santo. Agora veja mais ainda, plena graça, Gálatas capítulo 2 e versículo 20. Quem foi que demonstrou que estava em plena graça? Lembra da história do Paulo, que não era Paulo, mas era Saulo? E ele disse assim: eu já não vivo em mim, mas o Salvador vive nele. Quer dizer, nós temos que chegar a esse ponto de olharmos para nós, examinar nós mesmos e olharmos que nós não estamos mais pecando de maneira nenhuma. Aí nós fazemos: eu não vivo em mim, mas o Revavirê Xiaim já vive em mim. Porque o que o Revavirê fazia, eu porém estou fazendo. Estou fazendo porque sou mais do que ele, ou porque eu me espelho na sua santidade, na sua bondade, na sua plenitude, na sua justiça. Porque ele é o espelho, ele é o modelo, ele é a verdade pela qual disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém irá ao eterno Revavirê conhecer ele, se não for intermédio do seu mediador, que é o Revavirê Xiaim. Então, significou que o próprio Paulo já estava dizendo que ele já não vivia a vida dele, quer dizer, a vida de prática do erro e do pecado, mas a vida dele era a vida do próprio Salvador na vida dele. Estava demonstrando a vida do Salvador na sua própria vida. Quer dizer, eu já não vivo em mim, mas o Revavirê Xiaim, que é o meu Salvador, eu vivo nele, né? Agora, eu pergunto, para aqueles que dizem que vai para o céu, é para vocês, meus amigos, vocês que querem dizer que quando morre vai para o céu. Céu não é lugar de mortal. Nenhum irá para o céu, porque nós fomos gerados nesse planeta, morreremos nesse planeta, para ressuscitar nesse planeta, uns para a primeira ressurreição, outros para a segunda ressurreição. Quem está para a primeira ressurreição herdará essa terra renovada. Quem ir para a segunda ressurreição vai herdar o fogo purificador dessa terra, que morrerá com ele para deixar de existir, para deixar o espaço para aqueles que vão herdar essa terra e estar na primeira ressurreição. Então veja o que está escrito lá em Isaías 66, o versículo 22. Vamos ler isso aí, Isaías 66 e o versículo 22. Tem uma mensagem muito confortante, muito edificante para nós, porque lá existe uma promessa. Isaías 66, o versículo 22, tem uma promessa muito importante. E eu quero que vós, meus amigos, analise bem essa passagem, que é muito interessante. Ele diz aqui, ó: porque como novos céus, esse céu não é mais, esse céu não é novo, é poluído, está contaminado. Ele fez uma promessa:
como novos céus e a nova terra que hei de fazer, claro que será essa terra purificada, transformada, entendeu? De uma maneira em santidade, como foi quando foi chamado das águas para ser povoada, quando o Criador esteve aqui no começo quando esteve aqui na transformação da terra e também no povoamento da terra no seu início. Ó, que ele diz: farei novos céus e nova terra, e então estarão diante de mim, diante dele, do Revavier. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Aí eu pergunto, essa posteridade era dele ou era da promessa do Salvador? Porque todos que morriam na antiga aliança não estavam sob a maldição. Estava cumprindo o mandamento e a obediência do Criador, que foi ele que deu a Moisés. Não foi Moisés que escreveu da sua consciência. O Criador ditou e ele escreveu. A antiga aliança, ela foi perfeita até chegar o dia da morte do Salvador. Imagine aquele povo sem promessa em nada. Eles viveram na promessa da antiga aliança até o dia que o Salvador veio. Então ela foi perfeita ou imperfeita? Ela foi perfeita até a hora chegada. É tanto que cumpriu a sua plenitude do seu cabal realizado e profecia no momento que o Salvador morreu e o véu do templo dividiu de cima a baixo, cumprindo-se o término daquela profecia. Há quem diga não, a lei de ordenança que foi pregada na cruz e maldição, aquela lei nunca foi maldição, meu irmão. Não foi maldição, ela foi perfeita enquanto durou, enquanto o seu tempo de duração, ela foi perfeita. Se equivocou quem a transformou a citação em vergonha, e envergonhados estão aqueles deturpando a mensagem até hoje. Aquela lei foi perfeita até quanto durou. Então foi dita pelo Criador, escrito pelo escriba e anunciado nos dias de Moisés. Agora, vejam uma coisa interessante. Por que diz a posteridade? Porque ele falou, aqui no versículo ele diz assim: e estarão diante de mim, estarão diante do Criador, há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. A posteridade é aquela que vem após o Salvador. Mas quando? Na idade medieval, na idade da Renascença ou no período da chuva serôdia, que é o presente para mim e para vós outros? Meus amigos, eu faço um apelo como amigo de vocês, que ama vocês. Já começou o começo do fim, é a chuva serôdia. A chuva serôdia, meu irmão, nada mais é o derramar de todas as mensagens santificadoras para vós hoje no presente. Quem não se adequar a essa mensagem continuará na desgraça, se morrendo, morrerá na desgraça, porque omite a guarda dos mandamentos, omite a lei, diz que está na graça, mas não pode haver graça sem obediência a mandamento. Vós que negaste a lei, vós que atropela os que querem observar a lei, vós estão em plena desgraça, meus amigos. Alertai-vos, está na graça, está em plena obediência de mandamento. Se não for assim, o Salvador não teria dito: se me ama, guarda os meus mandamentos. Se não for verdade o que eu estou afirmando, se não for verdade o que eu estou afirmando, como eu posso afirmar o que está escrito lá, que antes de mim, o último dos profetas do dia do Salvador, que era parente seu, que era irmão seu, mostrou e disse: aqui está a perseverança dos santos. Apocalipse 14:12. Está aqui os que guardam o mandamento do Revavier e Revavier Xiaim. Meus amigos, é hora de guardar mandamento, não para ser salvo. Quem guarda mandamento que está na graça é para ser obediente e continuar se santificando, se tornando santo, porque morrendo santo, assista santo e herdará a terra santa. Quem não observa os mandamentos, né, os mandamentos, morrendo, não vai estar na primeira ressurreição, vai para a segunda e não herdará a nova terra. Quanto mais herdar o reino do céu. O céu lá não é morada de homem, não é morada de mulher, entendeu? A terra renovada é que ele promete em Isaías, que diz: de uma lua nova a outra, de um sétimo dia a outro, virá toda carne perante mim a adorar. Agora, continuando, a chuva serôdia, realmente, para quem é a chuva serôdia? Vejamos Ezequiel 39, verso 7. Ezequiel 39 e o verso 7. Vamos comentar sobre essa passagem. É muito interessante. Quero que vós pense bem, faça uma avaliação na vossa consciência, peça o poder do alto, o poder do Espírito do Criador para entender o que eu vou ler agora. Ezequiel 39, verso 7 é assim: farei conhecido o meu santo nome
no meio do meu povo. Falou povo. Agora, eu pergunto, vós conheciam antes o nome Revavirê? Vós conheciam o nome Revavirê Xiaim? Vós que estão acreditando nesse nome? Não conhecia, eu também não conhecia. Mas o Criador nos revelou, está nos revelando. É a hora da revelação do nome, é onde ele fez a promessa. Vós conhecerão um povo. Ele não menciona a igreja, ele fala povo. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo. Mas eu pergunto, é Israel que está aí, que botaram aqui? Não. Esse Israel lá conhece esse nome? Até hoje está maculando o nome do Criador. Está chamando de vários nomes, como o resto de vários nomes. Mas ele diz, o meu nome, ele diz os meus nomes, não é no plural. É povo. Ainda mais ele ainda diz assim, ó. Nunca mais deixarei de profanar o meu nome, o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou. Viu? Mas, meu irmão, eu posso dizer com toda certeza. O Salvador tem o nome do Criador e o Criador tem o nome do Salvador. Então, esse que é o nome verdadeiro. É o Revavirê e o Revavirê Xiaim. Entendeu? Então, eu digo uma coisa. Seria realmente para quem ele revelaria? Para Israel aí que ainda está pecando? Seria para os cristãos que estão pecando? Serão para os demais segmentos que estão pecando? Ou seria na chuva serôdia para um povo que pertence ainda à descendência daquele povo que veio com o Salvador, os gentios? Seria no nome revelado no Oriente ou no Ocidente? Aonde o nome vós conheceis? Através de pessoas no Oriente ou no Ocidente? Vós estão conhecendo pelo Ocidente. E por essa pátria que é o Brasil. Entendeu? Não quer dizer rejeitando as demais, mas aqui no Brasil, aqui o nome foi revelado. Eu pergunto a vós, em que rincão desse planeta esse nome foi anunciado antes desses tempos presentes? Em nenhum lugar. Aparecem pessoas no espírito do erro, no espírito do pecado para contestá-lo, mas não abate a nossa fé. A mensagem já foi levantada, foi levantado o calendário, foi levantado o nome do Criador, Salvador e as leis de temperança. É isso que vós precisam, dessa verdade, confirmar essa verdade. Pode vir qualquer arauto do erro por aí anunciando, mas não dê ouvido. É examinar as Escrituras e não a Bíblia, para que possa compreender o verdadeiro sentido da verdade presente. Meus amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês, ainda mais. Veja o que está escrito aqui. Quem herdará a nova terra? A chuva serôdia de Ezequiel 38, verso 9, quando o nome é revelado. E quem são eles na chuva serôdia? É o que nós vamos saber. Quem são eles na chuva serôdia? Porque lá diz que, lá promete que saberia o nome, mas quem são eles? Hebreus 4, versículo 3 a 6, nós vamos ler. Quem são eles? A quem foi revelado o nome? Se foi na época medieval, se foi na época da Renascença, ou é nos dias atuais na chuva serôdia. Hebreus, capítulo 4, que nós vamos ver agora, essa citação. 4, versículo 3. Veja o que diz aqui. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme o Revavirê tem dito. Isso foi naquela época, afirmando já para uns contemporâneos naquela época, da época que foi escrita essa mensagem. Ainda diz mais. Assim eu afirmo na minha justiça e na minha graça, não entrarão no meu descanso. Embora que ele diz ira, porque o Criador não ira. Ele é justiça e é graça. Por isso que eu estou afirmando dessa forma. Assim como na minha justiça e na minha graça, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras tivessem concluído desde a fundação do mundo. Seria para nós ou seria para uma geração do passado que prevaricaram, negaram o nome, como está escrito lá em Isaías 52, verso 5, quando ele lamenta, meu povo é levado sem preço em cativeiro, e o meu nome é blasfemado todo dia. Quem era que estava blasfemando? Era o gentil? Ou era aqueles que outrora foram anunciados as verdades? A descendência desse Israel que está aí, pecando e matando os seus parentescos mais próximos, entrando em combate com armas de guerra feitas pelos homens. Eram os ancestrais dele que estavam lá, meus amigos. Entendeu? E hoje eles fazem a prática, eles não amam, como o resto do mundo não ama o próximo. É um atropelando o outro. Amai o seu próximo. Como pode dizer que ama o Criador se não ama o teu próximo que vive perto de ti? Não te compadece das necessidades dele.
explora até o último que ele tiver, entendeu? Tudo que faz, vai em recompensa de metais, de valor de moeda. Ama o teu próximo, te chama a tu, meu amigo. Ama o teu próximo, porque tu não pode falar que ama o Criador, aquele que nem tu conhece e nem conhece o nome. Como pode dizer que ama se não ama o teu próximo e não se compadece dele? Olha, então, a chuva serôdia, aquela promessa que foi feita no passado, através da citação de Ezequiel 39:7, está confirmada em Hebreus 3:4, que diz o seguinte. Vamos ler essa passagem que é muito interessante. Ele diz o quê? Ele diz assim: porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia. Esse sétimo dia não é sábado, nem poderia ser, porque o sábado é um dia anterior ao domingo que está no calendário universal, o calendário solar, em homenagem a um bispo de Roma, Gregório XIII. É um calendário nefasto, profano, ímpio e escarnecedor, porque eles tiraram o calendário do Criador há 45 anos do nascimento do Salvador, que era o calendário do Deceviro, um calendário lunar e não um calendário luno solar. Então, só vai poder conhecer o sétimo dia, como hoje, se adequar ao conhecimento do calendário lunar, que é 354 dias literais, e começa com o surgimento da lua nova após o pôr do sol no ocidente. Ele diz assim: porque em certo lugar assim disse o Criador no tocante ao sétimo dia. Que sétimo dia? É o que está escrito lá em Gênesis capítulo 2, versículo 1. E assim foram acabados os céus e a terra e todos os exércitos, e no sétimo dia descansou e abençoou o sétimo dia. É exército não, que o Criador não tem exército, eles colocaram o exército. Aquele sétimo dia. Ora, o que é que ele diz mais ainda? E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Por que ele diz no mesmo lugar? Porque o calendário lunar, o Éder vai vir, vai para o devido lugar que era antigamente. Não entrarão no descanso, porque para entrar no descanso tem que começar a conhecer a verdade hoje, a revelação da verdade, guardar mandamento, conhecer calendário, saber o sétimo dia, lei de temperança, cuidar da alma, cuidar do espírito, para que possa morrer santo, guardando mandamento em sua verdade. Porque, meu amigo, se não for dessa maneira, não entrarão na nova terra. Mas veja o seguinte: quem são da posteridade? Diz aí 66, versículo 2, nós já acabamos de dizer, é os que mesmo de Hebreus 3, de 3 a 6, é aqueles que hoje conhecem o calendário lunar, pratica o calendário lunar, cuida da lei de temperança, conhece o nome, esses são os que entrarão na posteridade. Agora, a posteridade é guardadora de mandamento, uma lei cerimonial ou lei moral? A lei moral é o decálogo, onde o próprio dedo do Criador escreveu em pedra lavada pelo homem, que está escrito em Êxodo capítulo 31, verso 18. Meus amigos, verdade é isso. Não é ficar entre quatro paredes, repetindo as mesmas coisas, fazendo um repeteco, e depois, no final do discurso dele, que não é sermão, passa uma sacola tão grande, pedindo os valores em número para que seja depositado, para bancar os seus luxos, entendeu? Fazendo seus teatros e pagando e bancando seus luxos. Porque para mim isso aí que eles fazem nada mais são teatro, entendeu? Choram de mentira, entendeu? E outra coisa, eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês. De qual lei é falada aquela de ordenança? É da lei dos mandamentos, dos 10 mandamentos, ou da lei de cerimônia? Alguém disse: não, mas não estou debaixo da lei, estou debaixo da graça. Ele está se referindo à lei de cerimônia, que está escrita em Colossenses capítulo 2, versículo 14. A lei de ordenança pela qual, quando o Salvador morreu, lá o véu do templo foi dividido de cima a baixo. Então aquela prática de morrer os animais, aquela lei, ela foi perfeita até enquanto durou. Infelizmente os tradutores erroneamente ou capciosamente deturparam, chamaram como maldição. Nunca fora maldição. Ela foi boa enquanto durou. Agora a lei de decálogo, que é mandamento justo e bom, é que deveria estar em perfeito estado no Êxodo 20, do versículo 3 a 17. Mas lá nem tem o nome do autor e tem o nome do sétimo dia. Tem sábado, sabatum, do calendário dos Miquita, parentes dos Midianita, dos qual era que fazia uso do instrumento de pesca e de caça para matar os animais. Esse calendário foi o qual, quando saiu da Babilônia,
A descendência dos que entraram, saíram de lá, profanaram, passaram a usar um calendário luno solar, um calendário profano. Mas o calendário verdadeiro é aquele que o Criador deu ao mensageiro Moisés lá, ainda nos territórios do Egito. Falando de Moisés, meus amigos, eu quero abrir aqui uma lacuna, porque estou sabendo que está um personagem aí deturpando a história daquele mensageiro. É bem claro que o nome dele não era Moisés, porque o nome dos profetas aí não são dedicados à divindade. O Moisés, meu amigo, ele nunca foi aquele personagem, esse nome aí, personagem, que saiu das águas. Esse nome Moisés é o Tote Moisés do Egito, uma divindade. Tem um deturpador falando dos feitos do personagem que viveu aquela história. Ele nunca foi um homem de mensagem maligna, deturpadora, que leva para o mal. Está equivocado esse personagem aí, esse cidadão que está deturpando a história daquele personagem. O Tote Moisés era uma divindade da era dos faraó, da época do Egito, pelo qual aquela criança que foi criada, eles não deram o nome a ele, deram o nome de um personagem, de uma divindade. Mas acreditei na mensagem que o Criador deu àquele homem, embora esteja escrito como Moisés, o importa é os seus feitos, a sua obra, os seus atos que o Criador realizou na vida dele. Quero agradecê-lo e não dei ouvido àqueles que querem deturpar a verdadeira verdade. Falando de um personagem que na transfiguração ele apareceu. E eu pergunto, esse personagem, esse mortal aí, cheio de pecado, cheio de ira e revolta, está pecando cada vez mais contra o céu e contra os mortais. Eu, porém, vos digo, não dei crédito a ele. É verdade que a palavra Moisés, a palavra Tote Moisés, é de origem profana, pagã do Egito, que puseram naquele jovem. Nós não conhecemos o nome, como o nome dos profetas não são os mesmos, entendeu? Sabemos que na própria escritura diz que foi trocado, já era nome de profanação, uns para Meseque, Sadraque e Abednego, nome de divindade. Porque para nós não é o nome dos profetas que é importante. Para nós é a mensagem que foi dada aos profetas. Agora, para nós é importante o nome do Criador e do Salvador, pela qual a profecia diz que o nome deles tornaria a ser conhecido em um determinado tempo. E esse determinado tempo começou com a chuva serôdia, que é a mensagem da atualidade para vós que estão acompanhando e para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer. Peço a vocês, passai os vídeos, essas mensagens santificadoras para aqueles que ainda não conheceram. Quero agradecer a vocês e que continue, que eu acredito que no futuro teremos novos vídeos que vai cada vez dar mais clareza, muito mais do que essa mensagem presente nesta tarde. Agradeço, desejando que o Revaviver proteja aos filhos do Revaviver Xinhaim e que possa estar protegido de todo conhecimento do mal, mas sim possa conhecer a verdadeira luz, a verdade e continuar com ela enquanto a vida estiver permanecer na fé e na obediência aos mandamentos. Muito obrigado a todos a vós que vão acompanhar esse vídeo. Ficou bom?